Capítulo 13. O que você está fazendo aqui? Deus sabia o local em que Elias estava escondido no Monte Horebe e não permitiu que o sofrido e desanimado profeta lutasse sozinho com os poderes das trevas que o estavam pressionando. Deus se encontrou com Elias na caverna em que ele estava escondido, por meio de um poderoso anjo enviado para questionar suas necessidades e esclarecer o propósito divino para Israel. Elias não poderia concluir a sua missão antes de aprender a confiar totalmente em Deus. A vitória no Carmelo abriu o caminho para conquistas ainda maiores. No entanto, as ameaças de Jezabel desviaram Elias das oportunidades maravilhosas que estavam diante dele. O homem de Deus precisava compreender a atitude de coragem e força que o Senhor esperava que ele tivesse. O que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Eu enviei a você o ribeiro de Querite e a viúva de Sarepta. Dei a você a missão de enfrentar os sacerdotes idólatras no Carmelo e forças para você guiar o carro do rei até a entrada de Jezreel. Mas quem enviou você para o deserto? Que missão você veio cumprir aqui? Amargurado, Elias reclamou. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O anjo deu instruções para o profeta se levantar e ouvir a palavra do Senhor. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Deus escolheu se manifestar por meio de uma voz mansa e suave para ensinar a Elias que a obra de maior sucesso nem sempre é aquela que realiza as maiores demonstrações. A revolta de Elias passou, seu coração se rendeu, compreendeu que se ele se apegasse a Deus com fé, sempre encontraria auxílio nos momentos de necessidade. Não se alcança o coração humano com bons argumentos ou pela lógica, mas pelo Espírito Santo. A voz mansa e suave do Espírito de Deus tem poder para mudar o coração. O que você está fazendo aqui, Elias? A voz questionou e de novo o profeta respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor respondeu a Elias que os praticantes do mal seriam castigados, que ele escolheria homens para punir o reino idólatra. Havia uma obra rigorosa a ser feita. Elias deveria voltar para Israel e dividir com outros a responsabilidade de colocar a reforma em ação. Vá, o Senhor ordenou a Elias. Unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú como rei de Israel e unja Eliseu para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Aquele que leu o coração de todos revelou ao profeta que muitos tinham permanecido fiéis a ele durante um longo período de apostasia. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. A apostasia hoje é parecida com a que dominou Israel nos dias de Elias. Multidões hoje colocam o humano acima do divino. Engrandece os líderes populares, amam o dinheiro e consideram os ensinos da ciência mais importantes do que as verdades da palavra de Deus.
e dessa forma seguem a Baal. Muitos estão substituindo a palavra de Deus pelas teorias dos homens e ensinando que a razão humana deve ser colocada acima dos ensinos da Bíblia. Declaram que a lei de Deus não tem efeito algum. O inimigo está trabalhando para fazer com que homens e mulheres se esqueçam das normas criadas por Deus para a felicidade e salvação da família humana. Muitos hoje não se curvaram a Baal. No entanto, essa apostasia não é geral. Nem todas as pessoas no mundo são imorais e más. Deus tem muitos filhos que desejam compreender mais profundamente a respeito de Cristo e de sua lei. Muitos que estão esperando que Jesus volte logo para colocar um fim ao reinado do pecado e da morte. Muitos com quem o Espírito de Deus ainda está trabalhando. Essas pessoas precisam da ajuda pessoal dos que conhecem a Deus e sua palavra. Os que compreendem a verdade bíblica são acompanhados por anjos de Deus quando saem à procura de pessoas que desejam receber luz. Como resultado desse trabalho, muitos deixarão de exaltar o que é humano para se colocar corajosamente ao lado de Deus e de sua lei. Satanás envida todo o esforço possível para fazer com que os obedientes percam de vista a sua missão e fiquem satisfeitos com os prazeres desta vida. Ele os leva a se acomodar ou se mudar dos lugares onde poderiam ser uma influência para o bem, para buscar maiores vantagens mundanas em outro local. Outros ele leva a fugir do dever por causa do desânimo que sentem diante da perseguição. A cada filho de Deus que permitiu que a voz de Satanás o silenciasse, é feita a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Dê-lhe a responsabilidade de ir a todo mundo e pregar o Evangelho, para preparar um povo para o dia de Deus. Por que está aqui? Quem mandou que você viesse para cá? A alegria que fez Cristo suportar os sacrifícios e o sofrimento foi a de ver pecadores salvos. Essa deve ser a alegria de todo cristão. Os que entendem o verdadeiro significado da redenção se encherão de compaixão diante da miséria espiritual e moral das pessoas que estão sob a sombra de uma maldição tão terrível que nem mesmo pode ser comparada ao sofrimento físico. Em muitas igrejas, há famílias que poderiam se mudar para lugares carentes do trabalho que elas têm capacidade para realizar. Deus chama famílias para ir aos lugares escuros da terra e trabalhar com sabedoria por aqueles que estão envolvidos em sombras espirituais. Para isso, é necessário ter espírito de abnegação. Enquanto muitos esperam até que todos os obstáculos saiam de seu caminho, pessoas estão morrendo sem esperança e sem Deus. Muitos estão prontos para enfrentar dificuldades e privações apenas para conquistar vantagens mundanas ou adquirir conhecimento acadêmico. Onde estão os que prontificam a enfrentar mesma situação para falar a outros sobre o Salvador? Creia em Deus nos momentos de fraqueza. Não há nada de estranho ou anormal em ver pessoas de poder espiritual que sofrem forte pressão, se sentirem desanimadas ao enfrentar situações difíceis. Um dos profetas mais poderosos fugiu para salvar a vida diante da ira de uma mulher enfurecida. A amarga decepção parecia esmagar o coração do cansado fugitivo a ponto de ele pedir a morte. No entanto, foi justamente no momento em que Elias não tinha mais esperança e que o trabalho de sua vida parecia ameaçado pela derrota, que ele aprendeu sobre a possibilidade de confiar em Deus, até mesmo sob circunstâncias que aos olhos humanos pareciam impossíveis de acabar bem. Aqueles que, ao dedicar suas energias para realizar um trabalho abnegado, são tentados a ficar desanimados, podem encontrar ânimo na experiência de Elias. Deus demonstra de maneira especial seu cuidado constante, seu amor e seu poder em favor de seus servos
quando as pessoas rejeitam os conselhos e as reprovações e retribuem com ódio e oposição seus esforços para realizar uma reforma. É na hora em que o cristão se sente mais fraco que Satanás o ataca com as piores tentações. Foi assim que ele tentou obter vitória sobre o Filho de Deus, pois, por esse processo, já tinha conquistado muitas vitórias sobre outras pessoas. No momento em que o poder da vontade enfraqueceu e a fé falhou, os que por muito tempo permaneceram firmes e animados ao lado da verdade acabaram cedendo à tentação. Sentindo-se desgastado, depois de vaguear 40 anos no deserto em meio à incredulidade do povo, Moisés falhou justamente na fronteira da terra prometida. Elias não perdeu a confiança em Deus durante os anos de seca, mas, em um momento de extremo cansaço, permitiu que o medo da morte derrotasse sua fé em Deus. E é assim hoje. Quando as dúvidas nos atacam ou a pobreza ou a angústia nos fazem sofrer, Satanás se esforça para destruir nossa confiança em Jeová. Ele nos tenta a desconfiar de Deus e a duvidar de seu amor. Espera nos desanimar e nos afastar de Deus. Os que estão na linha de frente do conflito muitas vezes sentirão uma reação quando não houver mais pressão. O desânimo pode destruir a fé e enfraquecer a vontade, mas Deus compreende. Ele ainda se compadece e ama. Ele lê os motivos do coração. A lição que os líderes da obra de Deus precisam aprender é esperar com paciência e confiar quando tudo parece escuro. O céu não os abandonará no momento de dificuldade. Não há nada que pareça mais desamparado, mas na verdade seja mais invencível do que a pessoa que reconhece o quão insignificante é e que confia totalmente em Deus. Aquele que foi a força de Elias é capaz de fortalecer cada um de seus filhos em luta, não importa quão fraco seja. A cada um deles, ele dá poder de acordo com a necessidade. No poder de Deus, somos fortes para derrotar o mal e ajudar outros a derrotá-lo. Satanás jamais tirará vantagem de nós se fizermos de Deus a nossa defesa. Satanás conhece suas fraquezas, por isso apegue-se a Jesus. A justiça de Cristo pode lhe dar poder para desviar a onda do mal que está inundando o mundo. Tenha uma vida de fé. A fé faz com que os fardos se tornem leves. Ela alivia qualquer tipo de cansaço. Se confiar sempre em Deus, você terá a chance de um dia entender o porquê das coisas que Ele permite que aconteçam em sua vida, mesmo que agora sejam um mistério. A história sagrada foi registrada para que a mesma fé demonstrada pelos servos de Deus no passado possa atuar em nós. O Senhor agirá agora de maneira tão extraordinária como antes, em todo o coração de fé, para que ele se torne um canal de seu poder. Cristo jamais abandona aqueles por quem ele morreu. Nós podemos deixá-los e ser dominados pela tentação, mas Cristo jamais deixará aqueles por quem pagou o resgate com sua própria vida. Se fôssemos capazes de enxergar através dos olhos espirituais, veríamos pessoas curvadas sob a opressão, sobrecarregadas pelo sofrimento, a ponto de morrer por causa do desânimo. Veríamos anjos voando velozes para ajudar essas pessoas, fazendo as legiões do mal retrocederem à força. As batalhas entre os dois exércitos são reais. Os destinos eternos dependem do resultado desse conflito espiritual. Os mensageiros de Deus não devem sentir que a obra do Senhor depende deles. Aquele que nunca dorme levará avante a sua obra. Ele frustrará os planos dos ímpios e confundirá os conselhos dos que conspiram contra o seu povo. Aquele que é o Rei, o Senhor dos exércitos, assenta-se entre os querubins e ainda protege os seus filhos em meio aos conflitos e tumultos das nações. O seu povo estará seguro em suas mãos quando as flechas da sua ira forem atiradas contra o coração de seus inimigos.